Eu vou iniciar fazendo a leitura de Mateus, no capítulo 23, que é um texto pesado de Jesus contra os religiosos, os escribas, os teólogos de Israel, os líderes da religiosidade e os reis do exemplo, os fariseus. E ele diz coisas pesadas acerca dessas pessoas e do espírito que elas encarnavam. Ele inicia dizendo o seguinte: na cátedra de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Aí observem, toda atenção, gente, para mim, já que tem muito ruído de fora, atenção de gente grande. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Aí, verso 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito, um pseudo-discípulo, um membro da seita, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém julgar pelo dinheiro ou pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E Jesus prossegue, dizendo coisas semelhantes a respeito deles, até que se chega ao verso 24, quando Jesus diz: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, pintados por fora de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda sorte de imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Agora olhem aqui para mim. Eu quero falar sobre
mecanismos de compensação, que são coisas, realidades que frequentemente estão presentes na existência da gente, esses mecanismos. Aqui, no caso dos escribas e dos fariseus, é um certo tipo. Eu vou pedir para você entrar e fechar essa porta de vidro. Dá para você entrar? E ficar do lado de dentro com a porta de vidro fechada? Isso. Tá. Aqui no caso específico dos fariseus, o que acontece é que o mecanismo de compensação neles operante é do pior tipo possível. E por que é a pergunta que se tem que fazer? Porque a alma humana necessita frequentemente de fazer compensações em relação àquilo, em relação a que ela se sinta defraudada. São mecanismos psicológicos que são deflagrados em nós como necessidade de compensação em razão de exageros, toda sorte de exageros. Sejam os exageros deliberados, ou sejam os exageros infligidos sobre nós, praticados contra a nossa vida. No caso desses fariseus, são exageros autoimpostos. Ninguém era obrigado a ser um fariseu, nem a se tornar um religioso legalista, nem a jejuar 3 vezes por semana, nem a cumprir uma dieta kosher, onde não se podia comer quase nada, nem a ir ao templo com aquela regularidade fanatizada, nem a andar com uma caixinha de couro na testa com pedaços dos mandamentos de Moisés, nem a amarrar no braço uma outra caixa com mandamentos de Moisés, num letrismo e num literarismo absolutamente pagão, porque o que Moisés tinha dito é: guardem a palavra de Deus na mente. E ao invés de eles guardarem na mente, eles fizeram uma caixa de couro e puseram pedacinhos do mandamento. Ata no teu braço, para que o teu comportamento, a tua força venha carregada desse espírito. Eles puseram uma caixinha. Amarra no teu pé, para que o teu caminho seja de um movimento reto, aí outra caixinha. E aí foram criando um fashion mall de moda de piedade. Aí andavam brejeiros pálidos de jejuar, com aquela cara toda assim, tarada para todos os lados, aqueles olhos esquisitos, e aonde quer que eles vissem uma esquina, eles paravam e fazendo aquelas orações, Senhor, e aí deixa o cachinho crescer aqui do lado e usa a roupa mais esquisita que possam para serem identificados. Aí vão em todos os lugares e tal, e quando viam qualquer incoerência humana em relação ao comportamento por eles adotado nas exterioridades, eles eram veementes, denunciadores, eram os primeiros a agarrarem pedras para apedrejarem adúlteros e adúlteras, especialmente as adúlteras, porque não existia a seita das fariseias, só dos fariseus, de modo que era, além de tudo, uma maçonaria legalista, perversa, masculina, chauvinista, horrorosa. Então, em relação a homens, você não vê na Escritura nenhum tipo de reunião
de religiosos para predejarem um homem por adultério, só mulheres. E como a gente vê em João, no capítulo 8, de modo que eles eram sempre os primeiros a oferecerem-se para essas tarefas de sentença, de punição, de disciplina, de cobrança, sempre apostas, sempre os primeiros. Você lê as narrativas dos evangelhos e vê que eles são, fora as multidões anônimas e os apóstolos nomeados, são o grupo mais insistentemente frequente em todos os ajuntamentos de Jesus para perturbarem. Estão lá com perguntas cretinas, provocações, raivas, ódios, hostilidades, invejas, ciúmes. Não queriam nada com o que Jesus dizia e não conseguiam deixar Jesus seguir o seu caminho em paz. Era uma atração fatal, horrorosa. A gente vê a mesma coisa com Paulo, no tempo em que ele ainda era Saulo, o fariseu da tribo de Benjamim. Como ele diz que, por aquele espírito religioso, ele perseguiu insistentemente a igreja de Deus, inclusive obrigando alguns discípulos de Jesus a blasfemarem. Tamanha era a disposição sôfrega e canina dele de perseguir aqueles que viviam de um modo diametralmente oposto à fé que ele defendia. E ele vivia de maneira tão radical e tão rigorosa aqueles princípios do não podes, não toques, não pegues, não olhes, não proves. De tal modo ele praticava com fanatismo esses ascetismos que toda e qualquer prática humana diferente da dele lhe parecia uma provocação, como também qualquer confissão de fé que fosse diferente da dele era heresia, contra a qual ele se lançava obstinadamente. Ou você vê, depois que Paulo se converte e começa a pregar de cidade em cidade, pela Ásia Menor, hoje Turquia, anunciando a palavra naquela região do planeta, como os diabos mais renitentes da existência dele não eram demônios de natureza persecutória, invisível, molestando ou perturbando. Sempre estavam, como sempre estão presentes, conforme diz a palavra, que o diabo, nosso adversário, anda em derredor de nós como um leão procurando alguém para devorar, mas os satanases mais chatos que ele encontrou durante aqueles anos e décadas de caminhada pregando o evangelho foram os judeus do mesmo espírito que antes habitara nele, daquele espírito farisaico, persecutório, hostil, querendo obrigar o indivíduo a parar de fazer o que fazia. E isso tudo, agora eu volto e digo, por causa de um mecanismo de compensação. Como o próprio Paulo viria a dizer, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz que essa determinação de dizer não pegues isto, não toques nisto, não proves isto, não olhes para aquilo outro, tem uma aparência de sabedoria, mas não tem nenhum poder contra a sensualidade que brota do coração. Ao contrário, essas coisas exacerbam, na mesma medida e na conexão exata, àquilo que a gente chame de proibição, em razão de cuja proibição a gente fique obcecado,
e não só com a vontade de obedecer aquilo que porventura a gente julgue proibido, mas mais do que isso, com a vontade de impor sobre os outros o significado daquilo que para mim é proibição e que a partir de mim eu desejo fazer valer para todos os homens, nessa mesma medida e nessa mesma intensidade, esse elemento proibido gerará o seu polo oposto, crescente, volumosamente, exponencialmente se expandindo, antiteticamente se manifestando na minha interioridade. De modo que, quanto mais o meu consciente fique lotado, obcecadamente de uma determinada coisa, seja ela o farisaísmo, ou seja ela qualquer outra coisa, mas eu estou, por enquanto, falando desse espírito de proibições, fanatismos religiosos, ascetismos dessa natureza, tanto mais quanto o meu consciente fica engessado por essa fixação, tanto mais eu produzo no meu inconsciente o elemento diametralmente oposto. Então, se o meu negócio é não come essa comida porque ela contamina seu espírito, mas esse espírito de proibição que seja fruto de algo que venha exteriormente, que não seja uma vontade pessoal, uma deliberação, uma escolha, mas se for apenas uma proibição decorrente de uma lei escrita que eu ache divina, sagrada e santa, que eu tenha medo dela e por cujo medo eu a obedeça, tudo quanto seja proibição que decorra do medo, da sentença, das consequências e que se implantem no meu consciente como fixações dessa natureza, tanto mais produzirão um efeito oposto dentro de mim. Mais desejoso eu ficarei do que eu me proíbo. Mais atraído eu ficarei em relação àquilo que eu não me permito ver. Mais angustiada e sofregamente, com carências inexplicáveis, eu começo a me manifestar em relação àquilo que eu digo que eu não devo, não porque seja uma escolha consciente, mas porque seja uma proibição externa, como era o caso dos fariseus. Daí Jesus dizer, do lado de fora, vocês são uns sepulcros caiados. Do ponto de vista da expressão, da exterioridade, da moralidade, do comportamento, da ética cidadã e religiosa, vocês são tão obcecados com essa demonstração. Isso é uma coisa que decorre de uma imposição que não entra no coração de vocês, não é fruto de nenhuma consciência, é apenas o resultado de um superego gigantesco, esmagador, sob o qual vocês se colocaram, que o coração faz as piores formas de compensação. Então, se para fora vocês não comem sem lavar as mãos, por dentro vocês estão comendo todo mundo. Se do lado de fora vocês não comem isso, não comem aquilo, não podem comer isso, nem aquilo, do lado de fora, meu Deus, os olhos de vocês consomem a vida com gulodices extraordinárias. E é assim que funciona essa lei da compensação, porque o indivíduo começa a dizer, no caso ainda dos fariseus, ou de coisas semelhantes a essas. Eu faço tanto sacrifício do lado de fora, eu me esforço tanto, eu pago preços tão altos, eu me entrego com tanta intensidade, eu me esforço, eu amarro pinto, eu não uso nem bolso, que é para não ter onde enfiar nada que não seja meu. Agora, esse pessoal fica aí, com esses pintos voadores,
com essas pepecas que são mais asa delta, assim, sem dono. Me dá uma raiva, uma vontade de matar. Enquanto eu estou aqui, jejuando, orando, me consagrando. E o pior é que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu não sei, deve ser porque eu estou muito consagrado. E o diabo deve me tentar. Já ouviram essa história? Estou tão consagrado que o diabo vem me tentar. Aí eu não olho para nada. Se alguém disser aquilo ali é bonito, eu digo, não é, em nome de Jesus, não é. Eu já disse que não é bonito. Não tem nada bonito, não tem nada gostoso nesse mundo. Tudo é detestável, tudo é abominável. Estou livre disto. Isso é coisa de mundanos. E aqui dentro, ai meu Deus, só o Senhor sabe o que acontece nos contorcimentos de sensualidade disfarçada por maquiagem de piedade na existência desse indivíduo por esses mecanismos de compensação. No caso dos fariseus, é a justiça própria o que ativa a compensação. Se eu faço tanto para fora que eu tinha que ter direitos para dentro. Mas esse é um exemplo de mecanismo de compensação. Um exemplo. Praticamente não há ser humano aqui que não faça seus próprios mecanismos compensatórios. E a maioria aqui não é de fariseus. Pode ser até ter sido que, há algum tempo atrás, muitos de vocês fossem mesmo. Mas hoje a maioria já não é. Mas há outros mecanismos de compensação. Por exemplo, essa semana, lá no Papo de Graça, eu atendi uma fala de um senhor casado, contando uma história pavorosa para nós, afirmando que a esposa dele, no ventre da mãe, já fora objeto de uma tentativa de envenenamento, porque a mãe não só não queria criança, mas estava disposta a morrer junto, matando a criança e a si mesma. A criança sobreviveu. Aí nasce, numa família onde o ódio entre pai e mãe era uma expressão cotidiana e visceral, e o desamor era total e era frequente. Aí passa mais um tempinho, ela ainda criança, se sentindo rejeitada, enjeitada, mal amada, indesejada o dia inteiro, lembrada acerca da indesejabilidade dela, ela foi horrorosamente estuprada. E um estupro que, pelas consequências, deve ter sido horripilante, porque ela ficou 20 dias em coma, posteriormente a esse agravo, ainda criança. Quando ela sai dessa situação, a mãe e o pai se separam e a mãe a vende para alguém que a comprou por uma grana. Aí lá foi ela fazer trabalho escravo. Aí cresce fazendo trabalho escravo, até que uma tia, sabendo da situação, tentou aproximar-se dela e a resgatou como redentora da adolescentezinha. E tão logo a leva para morar com ela e começar a dar a ela uma vida mais aliviada, mais tranquila, o que acontece é que a tia subitamente morre, e de maneira prematura. Aí fica essa criatura por aí largada, no meio e em meio a todas essas dificuldades, aí casa. Casa com esse indivíduo que me escreveu, com quem ela tem 2 filhinhas. Mas ele dizendo, olha, eu a amava muito,
mas hoje eu tenho medo dela. Porque ontem à noite, Caio, ela tentou o suicídio 2 vezes ontem à noite. E eu só lembrava de você e tudo que eu queria era um abraço, de tão angustiado que eu estava. Sem falar que nos últimos tempos ela tentou suicidar-se 5 vezes e também que ela me faz propostas de separação frequentes. Eu indaguei dele, dando a ele razões para essas razões de separação, para essas possibilidades de separação. Eu disse que podia ser porque ela viveu uma vida em estado de escravatura tantos anos e de rejeição, que podia ser que ela sofresse de uma claustrofobia conjugal, que a conjugalidade para ela fosse um escravagismo, fosse uma senzala, fosse uma cela, fosse um aprisionamento que a alma dela não soubesse nem explicar porque não suportava. E a outra alternativa mais provável fosse aquela que eu vejo toda hora. Há pessoas que são tão infelizes, que se amam tão pouco, que se amam tão nada, que aquilo que elas sentem por alguém e que elas chamam de amor, para que elas não façam tais pessoas sofrerem por essa falta de amor que elas têm por elas próprias, muitas vezes tem gente que prefere se evadir, sair, fugir, desaparecer, para que aqueles que com elas se importam não assistam o caminho de degradação e de destruição da pessoa. E eu perguntei a ele, me diga, por favor, qual é a situação que ela alega. E a resposta dele é que ela dizia que ela não aguentava o fato de que dentro dela havia essa carência imensa, essa vontade enorme de ser preenchida, um vazio imenso, e ele não era alguém que podia preencher o vazio dela, ninguém era, nem os filhos, nem coisa alguma, de modo que ela queria morrer. E eu disse a ele, ela quer, mas nem tanto, porque ninguém tenta o suicídio 7 vezes sem se matar. Quando você quer morrer, a gente morre facinho. Se quiser morrer, olha, dali para a esquina você morre, se você tiver com vontade. Basta esperar, numa noite chuvosa como essa, uns 8 minutos na esquina ali. Ó. Se você estiver apressadinho, ande na direção da pista principal, que eu lhe garanto, não demora 1 minuto e meio, você partiu para outra. Rápido, fica ali de bobeira, assim, tá, quando o cara vier passando, você pula. Vá! Goleiro, assim, na frente de uma carreta daquela. Brá, acabou. E se não quiser problematizar o motorista, aquela ponte é alta ali de cima, você faz assim de ponta cabeça, sabe? Não bota a mão para frente não, fica bem assim e só se inclina e deixa o peso cair. Pá, eu garanto que você não sobreviverá a esta tentativa. Então quem tenta se matar 7 vezes não está afim, está pedindo socorro, pedindo ajuda, está querendo que um ente divino apareça na vida dela. No caso dela era o marido. Ela desejava que se tornasse divino para preencher todos os escaninhos da vaziez dela. E muitas outras coisas que eu a ele disse para que ele convidasse-a para ouvir-me num outro horário e tentasse aproveitar o que eu estava dizendo. Mas o que é aquilo, senão um mecanismo de compensação? Não do tipo dos fariseus, mas é de um outro tipo. Dos fariseus é da justiça própria, que quer compensações. Eu faço tantos sacrifícios, eu tenho que ter alguns lugares, nem que seja dentro de mim, reservados para uma gandaia só minha. No caso dela, é o sofrimento. Todas as coisas cooperam conjuntamente contra mim. Conspiram contra a minha existência. Eu nasci debaixo de um karma desgraçado
e eu preciso ter alguma forma de compensação nessa vida, e essa necessidade de compensação é tão grande que gera uma insatisfação para a qual marido não é solução, filho não é solução, muitas vezes nem Deus é solução quando a pessoa não se abre para relacionar-se com Deus mesmo e para apenas na perspectiva daquela crença, que para algumas pessoas serve já de ilusão psicológica para elas irem continuando vivendo, sem que seja de fato vínculo com Deus, seja apenas uma referência psicológica animadora. Mas para uma pessoa com esse grau e com essa gravidade de necessidade de compensação, ou ela encontra Deus de verdade ou nada a preencherá. E ela ainda fez essa viagem, poderia ter sido que ela estivesse fazendo outra. Esse mesmo histórico poderia ter produzido nela uma vontade de promiscuidade enorme, de ter tantos homens quantos ela conseguisse. Poderia ter gerado nela um espírito vingativo, hostil, contra a vida, contra as pessoas. Poderia ter produzido nela, dependendo da personalidade, até um espírito de liderança despótico. Eu nunca mais passarei por isso e quem quer que esteja sob o meu domínio vai ver com quantos paus se faz uma cangalha, o que é que o indivíduo precisa se esforçar para chegar onde eu cheguei. Está pensando que eu cheguei aqui à toa? E são mecanismos que vão se estabelecendo. Outras ocasiões, você vê de pessoas que tiveram origens muito simples, muito pobres, e que ficam tomadas do oposto disso. É uma vaidade intelectual, ou uma cobiça do ponto de vista material, ou um desejo de compensarem a existência tão anônima, tão sem nome, por alguma coisa que lhes catapulte para a fama, para o reconhecimento, e que é a grande pulsão da vida daquela pessoa, ela nem sabe, nem percebe por quê. Ou por que às vezes você encontra um contador, que ao invés de ser só um contador, que contabiliza coisas para os outros, tem um escritório bem bonitinho, arrumadinho, paga os impostos, diz para o cara o que ele não deve ficar devendo, você o assiste se tornar num conta chato, familiar, relacional, levando aquele negócio para todos os outros níveis da vida dele. E, não raramente, eu também já vi contadores que foram tão completamente meticulosos no que faziam, que um dia, depois de 20 anos de profissão, surtaram e alguém me disse: sabe o fulano, o contador tal, meu Deus, está roubando que você não tem ideia. E o cara diz: depois de 20 anos de tostões, chegou a minha hora de não ter pena de ninguém. E o que vacilarem e não virem, eu verei. São mecanismos compensatórios para todos os lados. É aquele pai, aquela mãe, que dizem: eu jurei para mim mesmo, eu prometi que os meus filhos não passariam pelo que eu passei. Eu passei necessidade, eu passei fome, eu passei privação. Eu ia para a escola andando 10 quilômetros a pé. O cara está lá com as pernas bonitas, grossas, sabe? Sarado. Mas ele está dizendo: prometi que os meus filhos não vão ter que apagar o mesmo papel com borracha e fazer dever em cima outra vez. Não vão, nunca mais.
Aí ele compra livro, caderno e mais caderno, caderno e mais caderno, caderno e mais caderno. O menino não pode ir nem ali na esquina de patinete, que já está fazendo muito esforço. Não deixa que eu te levo, meu filho. Você não vai passar o que eu passei. Aí aquele menino de perna esquálida, sabe? Aquele negócio, aquela coisa horrorosa, frouxa. Porque ele prometeu para si mesmo que o filho não ia passar o que ele passou. Aí cria uma lombriga humana. Pelo amor de Deus, o cara não tem espinhela, backbone, para nada. Nenhuma resistência. E você pode multiplicar. Porque que, em geral, mulheres que não são bonitas segundo o padrão da sociedade, que é um padrão relativo, quando eu nasci, mulher sem um pouquinho de celulite não estava com nada. Tinha que ter uma bundinha fofinha, redondinha, com umas celulitezinhas bem macias para pegar, umas coxinhas assim macinhas, cintura fininha, um peito grande e uma boca para o carnudo e rebolativinha, assim. As canelas não precisavam ser muito grossas, não, mas estavam com tudo. Era o padrão, Marilyn Monroe, que não passaria nos padrões de hoje, de jeito nenhum. Essas meninas anoréxicas de agora, essas bulêmicas de hoje, naquele tempo eram desprezadas. Sim, a Gisele Bündchen, se tivesse nascido na década que eu nasci, ido para a escola que eu fui, ninguém ia querer nada com ela. Sai daqui, sua garça feia, branca e fina. Porque tinha que ter massa. Então é um conceito extremamente relativo, mas as mulheres que se consideram, por serem consideradas feias pela relatividade do conceito estético da sua geração, porque que, em geral, são essas mulheres que se tornam mais dadas. Dadas. Elas são muito dadivosas. Você nunca as vê desacompanhada, engatando de um no outro. Compensação. Já que ninguém diz que eu sou uma maravilha, eu vou me tornar aquela que maravilha todo mundo. Eu vou partir para as cabeças, vai ser fácil me ter. E ninguém precisa saber as razões por que eu esteja acompanhada, se é porque eu dou fácil. Vocês podem olhar de longe e só dizer, não entendo essa menina, ela nem é essas coisas, mas nunca está sozinha. E vai fazendo as compensações dela. Por que que rapazes que não são, do ponto de vista estético, tão belos conforme a relatividade do conceito estético generacional, tendem a ser mais agressivos, mais matadores, mais intensos? Leis da compensação. Porque que mulheres extremamente belas, na maioria das vezes, não é uma lei absoluta, mas em geral não se preocupam com o esforço acadêmico. Elas olham no espelho e dizem assim, ó, eu estou diplomada, meu Deus. Eu já nasci formada. Agora, aquela bichinha que olha ali e diz, bom, eu vou precisar de 10 plásticas, eu tenho mais é que estudar e me virar, que é para botar isso para dentro, puxar isso para fora, aumentar esse queixo, tirar isso daqui e bota para estudar. Além do que, eu tenho que ser reconhecida. Se não for por uma coisa, é por outra.
Por que que filho de gente rica, em geral, é fraca? Por causa de um mecanismo de compensação. Já está tudo garantido, os herdeiros são frágeis. A sina dos herdeiros é falirem o que os pais fizeram, com suas exceções. Mas esses mecanismos estão presentes em todas as coisas, o tempo todo. Olha para dentro da sua vida. Esqueça os fariseus pelos quais nós começamos e agora olhe para a sua vida. Tome mais um exemplo antes de olhar para a sua própria vida, para você verificar quais são os mecanismos compensatórios operantes em você e as desculpas que você tem para você mesmo, para você mesma, para você acabar com esse mundo de desculpas, de auto-enganos e de tapeações que afastam você da verdade de Deus para você, do conhecimento de Deus em você, da sua verdade diante de Deus, quanto a ser verificado o que você chama de verdade e não passa de mecanismo psicológico de afirmação que você nunca teve nem a coragem de constatar, nem de enxergar, nem de perceber. Em outras palavras, por que que você é como você é? Por que que a sua vida ganha tantos dogmas de afirmação que você não tem coragem de abrir e perguntar, mas por que que eu ajo deste modo? E você prefere dizer, não, é um traço da minha personalidade, que eu não consigo mudar, não estou a fim de mudar, não sei se devo mudar, já estou velho demais para mudar, eu sou assim mesmo. Os outros que se adaptem à minha existência. E é também por essa razão que você nunca se converte, é também por essa razão que você nunca melhora, é também por essa razão que certas coisas se tornam vícios de comportamento, vícios mentais, vícios de atitude que você não transforma jamais, vai caminhando para morrer, carregando aqueles traços para os quais você tenta arranjar desculpas validadoras o tempo todo. Mas para quem está de fora e às vezes só não diz para você, por carinho por você, porque não tem coragem de confrontar você, ou porque sabe que você não tem a coragem de encarar os fatos, a pessoa às vezes assiste entristecida de ver o potencial que vai sendo destruído por causa de mecanismos compensatórios, de justiça própria, de autovitimização, ou de outros fatores como esses que eu elenquei há pouco, ou por causa de realidades que você julgue que você teve de sobra na vida e que agora, de algum modo, você desenvolveu um mecanismo que diz a você que o resto da sua existência é uma férias daquele tipo de coisa que no passado você teve como overdose e joga você para o outro polo, para o outro extremo. Exatamente igual àqueles que ficaram aí na religião durante anos, sendo explorados em igrejas de exploração. Se o cara tinha que ir para a reunião de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, domingo de manhã, domingo à noite, se não fosse, ia para o inferno, perdia o status espiritual, tinha menos assistência angelical. Se não desse o dízimo, estava devendo a Receita Federal Celestial, e o leão de Judá ia virar o leão do inferno na vida do cara, ainda acompanhado do gafanhoto migrador, do gafanhoto não sei o quê, todos os bichos do inferno em cima dele. Então ele ali, filho de apóstolo, de pai apóstolo, de episcopisa, de bispo, uma miséria. Aí o cara começa a ouvir, primeiro ele se decepciona com a canalice. Aí quando a canalice já está insofismável, incontestável, aí ele lê o meu site.
Aí ele leu meu site. Ah, bem que eu sempre achei que era isso. É mentira. Eu te conheci lá atolado, na areia movediça, com raiva até de mim. Mas você está perdoado, em nome de Jesus, meu irmão. Faz de conta que você sempre achou que era isso, tá bom? Vamos nos enganar. Eu, vocês e o Brasil inteiro. Então, aí lá vem o sujeito e agora eu estou livre. Escreve, Caio, obrigado, eu estou livre. Me dá vontade de perguntar de quê? De quê? Porque ele agora é o religioso, antirreligioso, sendo religiosamente antirreligioso, na antirreligiosidade dele. Aí ele chega e dá vontade de dar um bico nesse negócio aqui. Porcaria, desgraçada, me enganou, safado. Quanto dinheiro que eu botei ali para aquele pastor comprar jatinho, helicóptero. Safado, eu sou idiota, mas ele não tem coragem de dizer que ele é um idiota. Ele fica com raiva, sei lá de quê, do gasofilácio. Nunca mais ponho nada em ti, ó gasofilácio. Aí ele vira esse ateu de relações afetivas, de generosidade, de dadivosidade, fica cínico, não se importa mais com mais nada, porque um dia ele se importou até a morte como membro de seita, entregando a alma para os controladores do seu ser. E agora ele diz, ninguém mais me controla. Até a você, que ele diz que ama, ele ama com vontade de solapar. De provar de vez em quando, para você, para ele mesmo, para o mundo, que se ele quiser, ele fala mal de você. Ele diz que não concorda com você, sem entender nem porquê. Mas ele precisa dizer. Um fanático, fazendo outra viagem, mas idêntica. Só que no outro polo. Como muitos de vocês estavam assim, até não muito tempo atrás. Como entre nós ainda há alguns que estão saindo dessa areia movediça agora. Ali na VTV, assistindo no mundo inteiro, tem uma quantidade extraordinariamente grande de pessoas que estiveram, umas estão, outras estão saindo, mas vivendo processos extremamente semelhantes. É aqui mesmo, ó, corta para cá, para essa bem do Kenneth aqui, para eu olhar para esse pessoal lá em casa deles, agora, cortaram, no mundo inteiro. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, olha aqui. Um outro exemplo, só para a gente concluir, desses mecanismos de compensação, você vê decorrerem também da culpa. Vocês lembram que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Lembram, né? Aí Jesus disse, olha Pedro, hoje antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí lá na casa de Caifás, naquele pátio, Pedrão das candangas botou o galho dentro 3 vezes. Primeira vez, chegou uma empregada doméstica, falou, esse cara é um deles. Aí ele, eu não sou. Você não sai de casa, passa o dia aí cuidando de peixe, carne e tal, fica achando, me confundiu no mercado, para com isso, mulher. Não sou nada. Aí vem um outro e diz, esse aqui é um deles. Eu já disse para ela e digo para você, e estou na iminência de perder a paciência. E eu não sou. Aí vem um terceiro e diz, esse aqui é um deles, até o modo de falar é Galileu, eu vi com ele por aí. Aí Pedro disse, vão todos para PQP. Literalmente, o texto diz que falou impropérios, uma maneira branda de dizer que ele mandou todo mundo para aqueles lugares de partos indesejáveis.
da zona do meretrício. Vão para lá. E me deixem em paz, que eu já disse que não sou eu. Aí Jesus saiu, olhou para ele, quando o fitou nos olhos, ele chorou amargamente. E aí foi uma noite horrenda de tristeza. O dia seguinte, horroroso, porque ele também não compareceu à crucificação. Ficou de longe, sabe Deus onde ele estava. Aí vem aquele sábado agonizante de inferno na alma, de depressão. Aí domingo de manhã acontece a ressurreição, Jesus aparece a ele, aparece aos outros discípulos, aos 11, e dá instruções através de um anjo: dizei aos meus discípulos e a Pedro que dirijam-se a Galiléia, lá eles me verão. Aí eles viajam de Jerusalém para Galiléia, estavam lá às margens do mar da Galiléia, do lago de Tiberíades, arranjaram um barco, eles eram de lá, não lhes faltava alternativa de barco para pescar, e resolveram passar uma noite pescando. Pedro e mais 6, ao todo 7. E aí joga a rede para lá, joga a rede para cá, joga a rede para lá, joga a rede para cá, uma noite inteira e ninguém pega nada. Aí quando foi assim pela madrugadinha, o sol começando a nascer atrás dos montes da Galiléia, e eles olharam na praia e viram aquele vulto, aquela silhueta que falava com eles: ei, filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Aí eles responderam: não. Aí a silhueta respondeu: lancem a rede à direita do barco que vocês acharão, à direita. Direita? Fosse aqui no Brasil na década de 80, já ia ter um monte de gente que não ia lançar, só porque era à direita, e era moda só fazer tudo à esquerda. E se fosse na década de 90, tinha que se pescar pela via central, fazer um buraco no barco e jogar por baixo, assim. À direita do barco e achareis. Aí pegaram e já. Quando puxaram a rede, brigando com eles de tanto peixe dentro, eles foram se aproximando da margem, remando, mas João disse a Pedro: é o Senhor. E Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, ele estava pelado. Assim, peladão. Naquele tempo ninguém usava sunga. Aí o cara estava com aquele roupão ou estava sem nadinha. Aí ele pula na água, né? E vai nadando. Também não nadava um crawl ainda. Era cachorrinho. Crawl é uma invenção muito moderna na civilização humana. Cachorrinho. Aí chega lá no cachorrinho dele, quando ele vai saindo, tem um braseiro com alguns peixes já assados. Jesus está ali, acocorado, quietinho. Aí diz a ele: trazei-me alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Aí o Pedro se ergue, tendo mais 6 amigos com ele. A rede estava cheia de 153 grandes peixes. Mas Pedro disse: afastem-se! Foi lá sozinho, agarrou aquela rede pesadíssima de 153 grandes peixes, pesa pra caramba. Bota tilápia, era a tilápia do mar da Galiléia, cada parruda, e lá vem um bicho: mas pode deixar aqui, eu seguro a onda, Senhor, a rede é minha, eu peguei, eu trago. Compensação, muita culpa. Agora o cara quer fazer a missão sozinho.
quer fazer tudo sem ajuda de ninguém. Irmãos, tirem férias, eu cubro, eu cubro, eu cubro. Vocês conhecem esse mecanismo, não conhecem? Quando você quer, por obras, fazer com que o seu déficit diante de Deus seja compensado, e você entra nessa de missionáriozinho, de mecanismos diversos de compensação voluntária. Você é capaz de deixar a mulher, deixar os filhos, deixar pai, deixar a mãe, deixar a gente na UTI, mas eu vou fazer um trabalho chamado explicitamente divino em algum lugar, porque eu estou devendo demais. Agora, olhe, por favor, depois de eu já ter falado 1 hora a respeito deste assunto, olhe para dentro do seu coração, porque eu não vim hoje aqui a não ser para pedir a você que faça um exercício sincero, para ver o que como compensação tem desvirtuado o seu caminho, o seu existir. Se você for honesto, honesta, sincero, sincera, e fizer uma viagem para dentro, com coragem, dizendo: ó Deus, sonda-me, me conhece, prova-me, vê se há em mim algum caminho de compensação, de tortuosidade, de auto-engano, e se houver, guia-me pelo caminho da eternidade, da saúde, do equilíbrio, da moderação. Se você fizer isto poderá jogar você num ambiente espiritual de saúde diante de Deus e acabar com uma quantidade enorme de pulsões, de impulsos, de aflições, de necessidades, de buscas, de sofreguidões, de frenesis, que só vão atabalhoando cada vez mais a sua vida, adiando os processos da simplicidade, da verdade, da sanidade, da pacificação, da quietude na sua alma para sempre, porque você nunca se enxerga e você está sempre emulado, impulsionado, conduzido por mecanismos que você não compreende e vão fazendo a sua vida cada vez mais incompreensível para você mesmo e para todo mundo mais. Como é que a gente quebra isso em nós? Em primeiro lugar, é tendo a coragem de fazer a viagem, identificando processo a processo, não se dando como um ser acabado. Eu não conheço um único ser humano acabado aqui nesse auditório, todo mundo está incompleto, com milhares de coisas a serem tratadas e resolvidas. Todos! Não se dando por acabado, não se satisfazendo com quem você seja, tendo a coragem de verificar que existem mecanismos operando em você como formas de compensação que você não quis encarar nem enxergar e que estragam a sua vida, que deformam você, que petrificam você como um fariseu, ou que colocam você no caminho do serviço culposo, do bondadismo adoecido, como Pedro, fazendo compensações pelos seus erros, ou colocam você no mecanismo de autopurificação e santidade que só esburacam no seu coração sensualidades maiores e mais profundas, ou colocando você na necessidade de socialmente se tornar uma pessoa que contradiga aquilo que o seu estereótipo atual designa para você para ser, e você, para contrariar isso, se destrói numa guerra suicida contra padrões idiotas e milhares de outras coisas que eu não tenho tempo para aventar, mas eu imploro a você que tenha coragem de encarar. A gente quebra isso com essa determinação de encarar, de olhar para o coração de verdade, gente. A gente conhece a verdade nos liberta mesmo, em todos os níveis da vida.
Não é verdade doutrinária, não, é verdade sobre quem nós somos diante de Deus, diante da vida, diante do próximo. O que é verdade em nós, o que é fantasia em nós, o que é compensação em nós, que mecanismos são esses que a gente chama de eu e que não tem nada a ver com o que Deus nos criou para ser. Segunda coisa, é tendo a coragem, olha aqui para mim, tendo a coragem mesmo, no Senhor, de ir identificando essas coisas, ter a disposição de dizer, eu não viverei mais para atender a essas demandas. Ainda que isso implique numa reinvenção absoluta da minha vida, essa compreensão vai significar uma regeneração para você. Você vai ser regenerado. Literalmente vai nascer de novo. Vai começar uma outra vida, não mais sob o engano, não com o véu da ilusão nessas áreas. E a gente precisa nascer de novo em diversas áreas da vida da gente, todo dia, a vida inteira. Se nos conformarmos com quem nós somos, mas ao contrário, nos transformarmos pela renovação da nossa mente. A renovação da mente implica na compreensão desses mecanismos e da abolição dessas acomodações paralisantes na vida da gente. A terceira coisa é você entender, sem autovitimização, sem ficar com nenhuma pena de você, nem com autojustificação de natureza alguma, dizendo, ai meu Deus, se eu tivesse tido outro pai, outra mãe, ai, que me dera ter tido outra educação. Ou como eu ouço pessoas dizendo, Caio, se eu tivesse te conhecido há 30 anos atrás e ouvido essas coisas, meu Deus, a minha vida ia ser tão diferente. Sabe lá, meu irmão, tem tanta gente que está ouvindo isso há tanto tempo, entra por aqui, sai por aqui. Mas você está ouvindo hoje, então não evoque nem a sua ignorância passada como uma dor remidora da sua vida. Deus só trata com a gente no dia chamado hoje. E diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então hoje é o dia. E faça a abolição de todos os mecanismos de autojustificação e de desculpa e diga com fé, com convicção, não como uma declaração que já se transformou num chavão que a gente pronuncia sem abraçar as consequências nem as implicações. 99% das pessoas que eu ouço pronunciando isso que eu pronunciarei a seguir, pronunciam sem compromisso com a consciência nem com as implicações do que pronunciam. Para a gente vencer isso tudo, é preciso que isto que eu pronunciarei a seguir seja algo a tornar-se absolutamente verdadeiro, visceralmente verdadeiro no coração da gente. Acaba com toda autojustificação, com toda autovitimização, com toda autocomiseração, com toda a culpa, com tudo. Em Cristo tudo está consumado e, portanto, todas as coisas cooperam. Até a mãe que quis envenenar a menina na barriga, que entregou-a ao estupro, abandonou-a no coma, vendeu-a para terceiros, até os aparentes karmas da vida, desgraçada, como eu lhes contei, todas as coisas, meaning, todas as coisas, significando mesmo todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Pense na sua vida e diga comigo todas as coisas. Pense na sua vida toda e diga todas as coisas. Pense no seu pai, na sua mãe e diga todas as coisas.
Pense na sua criação e diga todas as coisas. Pense nos reveses da sua vida e diga todas as coisas. Pense nas suas burrices e diga todas as coisas. Pense nas misericórdias de Deus e diga todas as coisas. Pense nas vezes que você foi enganado e diga todas as coisas. Pense em tudo que em você precisa mudar e você ainda não mudou e compare isso com a oportunidade do dia de hoje, da palavra de hoje e diga todas as coisas. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E no amor de Deus não há culpa. Repita comigo. No amor de Deus não há medo. Porque o amor de Deus lança fora todo medo. No amor de Deus não há autovitimização. Porque os alcançados pelo amor de Deus foram alcançados pela salvação. No amor de Deus não existem leis de compensação. Porque no amor de Deus, Cristo é a minha compensação. Está consumado, está pago, está acabado. Em nome de Jesus. Amém.